Olá, pessoal. A gente começou a discutir o processo de administração estratégica. E dentro do processo de administração estratégica, uma das fases mais importantes é a análise de ambiente externo e interno. Com base na identidade organizacional, ou seja, na definição de missão, visão, valores, você chega aos objetivos organizacionais. E aí, para executar esses objetivos organizacionais, precisamos entender o contexto ambiental, né? Tanto o ambiente externo à organização quanto o ambiente interno. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o ambiente externo, sobre tudo aquilo que está fora da organização e quais as possíveis análises que temos para ver e verificar como está esse ambiente externo, como a organização deve se posicionar, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Tudo isso vai possibilitar o ajuste e a determinação de estratégias mais adequadas para aquele ambiente, para que a organização venha a obter vantagem competitiva, já que este é o objetivo central da análise da gestão estratégica, né? Obter vantagem competitiva, obter diferenciação dentro daquele mercado. E aí vamos discutir, né, pontos relacionados justamente a essa análise de ambiente externo. Primeiro, por que fazer análise de ambiente externo? Por que ela existe, né? Por que realizar uma análise de ambiente externo? A análise de ambiente externo, ela permite você identificar as ameaças e as oportunidades, né? O foco do ambiente externo é ameaças e oportunidades. Então, com uma análise adequada, você vai conseguir vislumbrar quais são as suas oportunidades, quais são as ameaças que aquele ambiente, que aquele setor propiciam e, com base nisso, traçar estratégias para sobreviver e para obter diferencial competitivo dentro desse mercado. Outro, outra questão que a análise de ambiente externo ela permite é a verificação de lucro, né? Esse setor, ele oferece possibilidades de obtenção de lucro acima da média ou não? Por exemplo, para ficar mais claro, quando você pensa, quando começou a surgir as paleterias mexicanas, né? Muita gente foi para o setor. E aí você via que não era um setor que oferecia essas possibilidades todas de lucro. E aí, como muita gente entrou, porque não existiam barreiras à entrada, muita gente também começou a falir, né? Aí a falência. Então, a análise de ambiente externo permite verificar isso. Se você tem possibilidade, sim, dali de obter lucro acima do normal ou não. Outra questão que ela também permite é o entendimento da natureza da concorrência. Como é a concorrência naquele setor? Como é que ela é acirrada, ela não é? Como que os concorrentes conversam entre si? Existe esse entendimento? Ou é mais uma coisa mais velada? Ou é uma coisa mais difícil? Como é essa dinâmica da concorrência? E, por fim, né, ela possibilita que você faça escolhas estratégicas bem informadas. Com análise de ambiente externo adequado, você vai ter informações que lhe permitem embasar suas decisões, suas escolhas estratégicas. A primeira análise de ambiente é a que a gente chama de PEST, né, que são os fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, que é o ambiente externo geral, ou seja, é tudo aquilo que está bem externo à organização, que influencia todas as organizações de maneira mais direta ou mais indireta, que é chamado ambiente contextual ou ambiente geral ou macroambiente, né? Ele está altamente externo à organização, está bem longe dela, longe do setor dela, mas influencia todas essas organizações. E aí, como a gente fala, fatores políticos, né, econômicos, sociais, tecnológicos, e aí tem outros fatores, né? Questão dos fatores políticos legais. Esses fatores políticos legais, eles estão relacionados tanto às questões de estabilidade e instabilidade política, porque isso afeta as organizações, como legislação. Então, mudou uma legislação relacionada da Anvisa. Se a organização ela trabalha com alimentos, ela trabalha com essa parte, ela vai precisar se adequar a essa legislação, senão ela terá sérios problemas. Ou mudou a legislação que a gente teve, a legislação, a questão da terceirização, né? Uma legislação trabalhista que foi mudada. Isso influencia todas as organizações, né? Quando foi instituída a lei que formalizava as empregadas domésticas, isso influenciou muitas organizações. E por assim vai. Então, são legislações. A BNT influencia as organizações, a parte de qualidade, de engenharia. E a estabilidade política também influencia, porque vai influenciar moeda estrangeira, se eu preciso importar algo, se eu dependo de dólar, ou
até uma questão de financiamento interno, porque a parte política também afeta nas questões de credibilidade do país, que afeta na circulação de investimento de dinheiro dentro do país. Então, essas condições políticos legais são relacionadas a essa questão de estabilidade política e à legislação. Econômico, aí tudo que é relativo à parte de economia, taxa de juros, circulação de dinheiro, inflação, financiamento. Então, esses fatores, eles influenciam as organizações. Quando a gente está num clima econômico mais favorável, as organizações têm acesso a crédito, elas têm a taxa de juros mais baixa, você tem investidores estrangeiros, você tem possibilidade de financiamento. Quando a economia fica mais restritiva, tudo isso começa a ser fechado. Por exemplo, a gente tem o exemplo agora da pandemia. Muitas organizações foram altamente prejudicadas porque você tinha toda uma questão de funcionamento das organizações, né? Muitas organizações tiveram que parar de funcionar. Se você pensa no setor comercial, você pensa na área de restaurantes, bares, cafés, então, eles tiveram que fechar, não tinha como dar continuidade. E é claro que tinha que fechar, é uma pandemia, então não tem como. Mas isso tudo afetou economicamente. Eles precisaram de algum auxílio governamental, algumas micro e pequenas e até médias nem conseguiram esse auxílio, algumas foram à falência, outras se reinventaram, foram para esse para o e-commerce, né? O e-commerce a gente está tendo uma diversificação muito grande do e-commerce, ele não é mais o que a gente entendia há 10 anos atrás, por exemplo, de e-commerce, o que era basicamente grandes empresas. Hoje você tem e-commerce em microempreendedor individual. Então, o clima econômico ele afeta, e a gente conseguiu visualizar com esse exemplo da pandemia, como isso afeta as organizações, né? Fatores políticos, né, econômicos, sociais que aqui está em tendências culturais, né, também pode ser chamado de sociais, culturais. Isso aqui é toda a questão de mudanças dentro da sociedade. Tanto a gente tem as questões sociais, como, por exemplo, a gente tem hoje os ativismos, a gente tem o ativismo negro, que é muito importante, a gente teve vários protestos agora, a gente teve nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, a gente teve isso refletido em vários outros países, né? Vidas negras, vidas pretas, porque no Brasil a gente não tem esse problema, né, com negro, preto, a gente pode chamar nos dois, em alguns países tem. Vidas negras importam, tanto quanto qualquer outra vida. E isso impacta nas organizações. A gente teve organizações sendo canceladas, a gente teve organizações falando com sérios problemas. Então, são questões sociais, a sociedade está mudando. E nesse caso, que bom que ela está mudando. A gente tem também a questão LGBTQIA+, a gente tem vários negócios sendo voltados para esse público, pink money, né? O dinheiro rosa, ele está aí, ele está circulando, se as organizações não se adequarem, elas acabam perdendo um nicho, né? Você tem as questões também por exemplo, da indústria da beleza, que durante muito tempo foi centrada no cabelo liso, e hoje você tem muitos produtos para cabelo crespo, cacheado, você tem uma valorização, você tem também um resgate à questão da identidade cultural, né? Então, você tem muitas discussões aí de apropriação cultural, você tem as pessoas se fantasiar de índio, para índio, não é fantasia, aí tem toda aquela discussão e as organizações começam a mudar porque elas são influenciadas por isso. A gente tem também a questão, principalmente negra, né, da negritude, de haver um embranquecimento dessa população. Você tem grandes nomes como Beyoncé, mostrando, e tem um documentário que mostra como ela foi sofrendo um processo de embranquecer para ser mais aceita. E hoje ela está voltando e resgatando isso. Você tem também a questão principalmente do cabelo, dessa representatividade. Isso tudo são fatores sociais e eles influenciam nas organizações. E tem também os fatores culturais, que estão aí bem brincados, bem próximos, né? Quando você fala em resgate de identidade, é uma questão cultural. Mas tem também a questão de que você não pode querer ofertar os mesmos produtos para culturas diferentes. Se você pensar dentro do Brasil, a gente tem culturas tão diversas, a gente tem um sul totalmente diferente do Nordeste, o Sudeste, o Norte, o Centro-Oeste são realidades completamente diferentes. Até entre estados a gente tem uma diferença cultural. E se você vai atuar em um outro lugar, você tem que entender essa cultura.
Um exemplo muito claro é a China, né? Se você vai fazer negócios com a China, eles valorizam que você entenda um pouco da linguagem deles, entenda a cultura deles. Eles têm uma cultura completamente diferente da nossa. Então, eles ficam sinalizando, balançando a cabeça, dizendo sim, tipo a cabeça de lagartixa que a gente chama. Aquilo ali ele só está dizendo estou lhe ouvindo. Para a gente é como se estivesse concordando. Então, tem muitas coisas assim, até a forma de cumprimentar, a forma de. Tudo isso influencia quando você está no mundo dos negócios. E dentro do próprio país ou entre estados, a gente tem que entender que as culturas são diferentes, a aceitação dos produtos e dos serviços são diferentes. Por exemplo, o atendimento São Paulo se requer um atendimento muito mais eficiente do que Recife. O atendimento de Recife, por exemplo, ele é bem sofrível, assim, nos restaurantes, nos bares, ele é razoavelmente sofrível. Então, quando você vem de outros espaços, você vai sentir isso. Então, esses são os fatores, né, socioculturais que estão aí influenciando as organizações. E a gente também tem os fatores tecnológicos, né? E a mudança de tecnologia influencia as organizações grandemente, né? Você tem as rupturas, tem rupturas tecnológicas, as revoluções, né? Começando com a Revolução Industrial, a segunda, a terceira, a quarta revolução, elas são todas baseadas em processos tecnológicos. Se você pensar que na primeira foi a máquina a vapor, é uma tecnologia nova. Se você pensar hoje que é o boom da internet, a era da informação, a circulação rápida de informações, esse intercâmbio, e isso tudo influencia nas organizações. E até tecnologias, coisas menores, tipo quando você tem uma ruptura do disquete para o CD, do CD para o pendrive, quando você tem uma ruptura do DVD, né? Você tinha primeiro o videocassete, você tem o DVD. Hoje você não tem mais isso, são as plataformas de streaming, é outra realidade, é tudo baseado na internet. Essas mudanças tecnológicas impactam grandemente as organizações. E voltando novamente para a pandemia, a gente viveu isso agora, nitidamente, com o trabalho remoto, com as mudanças que as organizações tiveram que fazer, com a questão de entrar no e-commerce. Então, todos esses fatores tecnológicos estão aí e eles influenciam grandemente as organizações. Outro fator que influencia também, que a gente traz, são as tendências demográficas, que elas também estão diretamente relacionadas, tanto à parte econômica, como principalmente à parte social e cultural. São tendências demográficas, são mudanças de demografia. Como assim? Se está nascendo mais pessoas, influencia nas organizações. Você demanda aí alguns dados, autorizados de produtos e serviços. A população está envelhecendo, a gente tem uma população com expectativa de vida maior, o que é muito bom, massa. Mas aí começa a demandar por serviços e produtos que a gente não tinha tanta demanda antes. Você tem uma demanda por lazer, turismo e lazer para melhor idade. Você tem aí vários cruzeiros, você tem várias possibilidades hoje de lazer para que a pessoa que mora sozinha, que já tem um pouco mais de idade, ela tenha essas possibilidades. Você tem serviços de cuidadores, de enfermeiros, você tem uma. Antigamente a gente só tinha aquela figura do asilo, do abandono. Hoje você já tem casas de repouso muito interessantes, muito legais. Então, claro que tudo isso vai depender da acessibilidade econômica. Quando você fala, tá nascendo mais pessoas, você tem toda uma demanda. Hoje você tem demandas, as mulheres ganharam o mercado de trabalho, foi uma mudança demográfica também. Então, isso exigiu o quê? Mais serviço de babysitter, mais serviço de doula para ajudar nesse processo, mais berçários. As organizações também, algumas criaram as creches, os próprios berçários para dar essas possibilidades. Então, as tendências demográficas, elas influenciam e elas têm que ser levadas em consideração, elas precisam ser entendidas. As mudanças, o conceito de jovem, como os jovens estão interagindo hoje, como todo esse processo de mudança, de ser tudo muito mediado pela tecnologia, muito centrado num celular, por exemplo. Isso muda a oferta de produtos e serviços das organizações. Hoje é muito mais interessante postar anúncios no Instagram do que você fazer outro tipo de propaganda, por exemplo. E uma outra coisa que influencia também são os eventos internacionais. A gente teve alguns eventos aqui que influenciaram, a gente teve as Olimpíadas, influenciou as organizações, você teve toda uma mudança, principalmente no Rio de Janeiro, no caso das Olimpíadas, em as pessoas aprenderem inglês, aprenderem outras línguas, estarem preparados, que não estávamos tão preparados assim, mas teve pelo menos no início um processo para isso. Você teve a Copa, que aí influenciou o país basicamente todo. Você tem obras, mexe no setor de engenharia, mexe na construção civil.
E mexe também com a própria prestação de serviço. Nessa época, teve fiscalização em vários restaurantes, restaurantes foram multados, receberam notificações, tiveram que se adequar para aquele evento. E se você pensar até, às vezes, alguns eventos locais, como, por exemplo, a tragédia da Boate Kiss, aquilo influenciou no país, pelo menos naquele momento, em ter mais fiscalização, em ver esses espaços, né, que oferecem shows ou concertos ou teatro, adequação, né, adequação à questão legal, à questão da legislação. E aí você vai vendo que, às vezes, alguns desses fatores vão acabando influenciando mutuamente outro, né? Eles não estão totalmente é, eles não estão totalmente interligados, mas eles também não são estanques, não estão totalmente separados, né? Uma coisa acaba influenciando a outra. E aí pode ter vários outros fatores, né? Como, por exemplo, a questão ambiental. E aí, quando a gente está falando da questão ambiental, não estamos falando de ambiente onde as organizações estão, estamos falando de meio ambiente, natureza. Hoje é muito forte, dependendo do setor. E aí você tem também questões legais envolvidas, questões políticas, questões culturais, né? Então, é outro ponto a ser levado em consideração. E essa análise ambiental, ela vai variar de acordo com o setor. Tem setor que essa mudança tecnológica, ela não é tão impactante, por mais que ela impacte. Você pensar, vamos falar das commodities, a produção de soja, de laranja, de manga, tecnologia influencia? Influencia, claro que influencia. Mas se você estiver falando de um setor, um varejo, a tecnologia influencia mais. Se você estiver falando a questão digital, de segurança da informação, a tecnologia influencia mais. Se estiver falando até de uma própria, dependendo da prestação de serviço, a tecnologia vai influenciar mais. Então, você tem que entender que esses fatores, eles influenciam a todas as organizações, mas eles não influenciam da mesma forma, tá? Então, a questão cultural, ela vai influenciar todas as organizações, mas, por exemplo, quando a gente fala das commodities, elas não influenciam tanto. Claro que tem uma questão cultural de países que consomem mais leite, países que consomem mais laranja, mas mesmo assim, isso não é tão fortemente como é em outros setores, tá? Então, é importante entender isso. Depois do ambiente externo geral, macro ou ambiente contextual, a gente tem o ambiente do setor, que é a análise das cinco forças, e aqui é a empresa focal, que seria o ambiente interno. Quando a gente fala em empresa focal, a gente está sempre localizando que você está fazendo análise com base naquela empresa, naquela organização. E aí, se você muda de organização, a análise muda totalmente. Aí aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, eu coloque como o evento de tendências demográficas, crescimento da população hispânica, é um exemplo de tendência cultural. Nas tendências culturais, por exemplo, aqui uma mudança da imagem dos veículos utilitários, os SUV, né, que eram tidos só como veículo de gente idosa, não sei o quê, hoje não, hoje ele é tido para grandes famílias e não só para isso, tem muita gente que é uma, duas pessoas só na casa que tem um SUV, porque ele ganhou uma nova roupagem, as pessoas veem ele hoje de uma outra forma, principalmente no Brasil, que as pessoas gostam de carros grandes, né, a maioria da população, não todo mundo. Então, antes você tinha três, quatro marcas de SUV, hoje você tem múltiplas e elas estão se adequando. Então, é uma tendência cultural, né, que está mudando. Clima econômico, um exemplo, aumento da taxa de juros, condições político-legais, outro exemplo, mudança da política de exploração de petróleo em propriedades públicas. Isso aqui é uma questão bem representativa político-legal. Eventos internacionais, a proibição da União Europeia da carne bovina tratada com hormônios dos Estados Unidos. A gente está tendo isso agora, né? A União Europeia sinalizando no Brasil que se não der jeito na questão das queimadas, na questão do Pantanal, de Amazônia, principalmente a Amazônia, porque está um absurdo, né, o que está acontecendo no país, se não houver, se não o governo não der jeito nisso, que eles vão parar de comprar vários produtos nossos. E a União Europeia consome muita coisa nessa, né? Ele compra muita coisa. Então, é um evento internacional aí que está impactando, né? E aí tem múltiplos outros. Por exemplo, ano passado, o Brasil teve um ganho com exportação de carne. Por quê? Teve uma gripe, alguma dessas gripes lá na China. E eles são um dos grandes consumidores e grandes produtores de carne suína. E aí, no momento que eles não podiam consumir a carne deles, porque estava tendo a gripe lá, né?
e aí esses animais estavam contaminados, como eles eram grande produtor, grande consumidor, eles precisavam consumir, porque a produção deles não estava podendo ser consumida. E aí o Brasil passou a exportar muita carne para a China. Então, é um evento internacional também que impactou. Um exemplo, mudanças tecnológicas, os PDAs, os celulares, foi uma ruptura tecnológica. Enfim, são possíveis exemplos e a gente vai ter múltiplos outros. E é como eu digo, tudo depende da empresa focal. Você pode pegar uma empresa focal que você diz, mudança tecnológica não impacta tanto, demografia não impacta tanto, condições legais impacta muito, clima econômico impacta muito. E vai variando, depende dessa empresa focal. A análise ela vai ser focada em uma realidade organizacional, que sempre é diversa das outras. E aí, se muda essa realidade, você tem que refazer a análise, muda todo o olhar. É, E aí a gente tem um modelo que era chamado modelo de estrutura, conduta e desempenho. Você ia analisar a estrutura daquele setor, ver como era a conduta, ou seja, como eles agiam e qual o desempenho daquele setor. Né? É uma análise setorial. Quando eu estou falando análise setorial, eu estou falando dessa análise aqui? Não, porque isso aqui é uma análise de ambiente externo, macro, né, ou contextual. Quando eu estou falando de análise setorial, eu estou falando do setor. Então, do setor alimentício, do setor de construção civil ou do setor aviário. Então, o setor, aqui eu vou começar a analisar o setor, que é a chamada microambiente, análise setorial, uma análise mais próxima da organização, tá? E aí, esse modelo de estrutura, conduta e desempenho, que é proposto para análise setorial, ele originalmente foi desenvolvido para localizar condições anticompetitivas para fim antitruste. Sabe as leis antitruste? São aquelas leis que vão ver se está tendo alguma questão que é anticompetitiva, ou seja, que mina a competição. A gente teve isso numa discussão, acho que era a TIM que ia se fundir com a Claro, eu acredito que era com a Claro. E aí eles iam virar quase um monopólio, gente. Aí não tinha como, porque o mercado de telefonia no Brasil ele é bem dividido. Na época a Vivo não estava com. A Vivo ganhou mais poder nos últimos anos, mas eu acho que foi há 3, 4 anos atrás. Então ele era muito dividido entre, claro, TIM, Oi tinha um pouco mais de força, que agora já perdeu, né? Mas se a Claro e a TIM se unem, era praticamente um monopólio. E aí teve uma lei que foi lá e proibiu. Ano passado estava tendo também a discussão, quando a Avianca foi à falência, a Azul queria comprar muita coisa da Avianca, porque a Azul está com condição econômico-financeira boa, eles vêm tendo um desempenho bom, foram eleitos como uma das melhores companhias no mundo no ano passado, então tem toda essa questão. E aí também teve uma legislação que veio lá e disse, não pode, porque seria uma questão anticompetitiva. Então, esse modelo ele foi originalmente desenvolvido para isso, para diagnosticar. Olha, naquele setor está havendo isso é anticompetitivo, e aí o governo atuava e dizia: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Depois, ele passou a ser usado para avaliar possibilidades de lucro acima do normal, ou seja, para verificar se aquele setor era lucrativo, se ele permitia que as organizações tivessem um desempenho superior e alcançassem lucros acima do normal. E aí começa a ser mais importante para as organizações, porque inicialmente ele era interessante para o governo, para o legislador, né, que está vendo ali se tem uma questão de anticompetição. Agora ele começa a ser interessante para as organizações, que vão ver qual o setor que são mais lucrativos. E aí o modelo das 5 forças foi desenvolvido com base nessa tradição, tá? Então, esse modelo é o que dá base às 5 forças, que é o que a gente vai trabalhar, que é a principal análise para ambiente setorial ou microambiente. O modelo de estrutura, conduta e desempenho, você tem a estrutura de setor, ou seja, número de empresas, se havia uma homogeneidade dos produtos, ou seja, se eles eram similares, parecidos, se tinha custo de entrada, se tinha custo de saída, custo de entrada, se para que eu invista muito, eu tenho que investir muito, custo de saída, se quando eu vou sair dali eu vou ter toda uma questão, se eu não posso usar equipamentos, espaço para outra atividade, toda essa questão, se eu vou ter um custo alto para sair do setor. A conduta, né, são as estratégias que a empresa busca para ganhar vantagem competitiva, e o desempenho, né, como ela se posiciona, se é desvantagem competitiva, paridade, vantagem temporária sustentada, e também a questão de eficiência produtiva e alocativa, nível de emprego, progresso. Então,
esse modelo era baseado nisso. Você faz um diagnóstico da estrutura do setor, né, a questão dos concorrentes, produtos, a questão de custo, aí vai ver a conduta, como que as empresas agem ali na busca de vantagem competitiva e quais são as possibilidades de desempenho. É mais provável uma desvantagem competitiva, uma paridade, dá para ter vantagem competitiva, ou seja, aquele setor permite ter lucros acima do normal, acima da média. E também em relação à sociedade, né, que seria a questão de você ver o quanto aquele setor gera em termos de eficiência, de nível de emprego, de progresso para a cidade ou para o país. E é com base nesse modelo que a gente tem o que chamamos de modelo das 5 forças de Porter, né, proposto por Porter. Michael Porter é um dos principais autores de estratégia, e ele foca em ambiente externo, né, em posicionamento das organizações para o ambiente externo, derivado lá da escola do posicionamento. Esse modelo, ele prediz que existem 5 forças dentro do setor, 5 forças competitivas e que elas precisam ser analisadas. E quais são essas forças? Ameaça de novos entrantes, rivalidades da concorrência, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha de fornecedores e poder de barganha de compradores. Quanto maior a ameaça, menor a possibilidade de ter lucros acima da média, ou seja, quanto maior a ameaça dessas 5 forças, mais provável que você tenha um lucro abaixo da média. Então, vamos discutir uma por uma, né? A ameaça de entrada. Se qualquer organização, qualquer empresa pode entrar facilmente em um setor, qualquer lucratividade acima do normal será rapidamente anulada. É o que a gente discutiu das paleterias. Como todo mundo podia entrar, você não tinha barreiras de entrada, todo mundo entrava, você acaba diluindo essa lucratividade e essa lucratividade acima do normal, ela vai ser rapidamente anulada. As barreiras à entrada reduzem essa ameaça de entrada. Quando você bota barreiras, diminui, né, a possibilidade de ameaça de entrada, porque as organizações vão encontrar barreiras e aí vão minimizar a entrada nesse setor. As barreiras à entrada tornam o setor mais atrativo, claro, porque se eu tenho barreiras à entrada, a possibilidade é que ali haja maior possibilidade de ter um lucro acima da média. E tudo isso vale nessa questão de o setor ser mais atrativo e de você ter barreiras de reduzir a ameaça de entrada, vale para a empresa focal, que já está no setor, né? Quando você almeja fazer parte dela, é óbvio que a análise é o contrário. Se a organização almeja entrar no setor, se tem barreiras à entrada, é ruim. Então, é ruim para ele porque ele vai ter que passar por essas barreiras. O setor também ainda não está mais atrativo, porque você não está atuando nele ainda. Por isso que eu digo, você tem que analisar sempre do ponto de vista da empresa focal. Mudou o ponto de vista, muda completamente. E aí, quais seriam essas possíveis barreiras à entrada? A gente teria uma das entradas seria a economia de escala. A gente discute muito dessa questão da economia de escala dentro de estratégia dentro de administração, né? Porque o que é a economia de escala? É que chega a um ponto de produtividade, ou seja, quanto mais eu produzo usando determinados equipamentos, espaço físico, pessoal, quanto mais eu produzo usando aquela mesma estrutura, menor meu custo fixo. Exemplo, se eu produzo 100 unidades ou produzo 200 unidades dentro do mesmo galpão, eu vou estar pagando o mesmo aluguel. Se eu produzir 100, eu tenho um custo fixo ali do aluguel, sei lá, de 1.100, que eu vou ter que dividir por 100. Mas se eu produzir 200, eu divido por 200. Então, isso vai o quê? Minimizar meu custo fixo. Então, quanto maior a escala de produção, maior a diluição de custos fixos. Claro que isso tem um limite, porque chega num limite de capacidade produtiva, capacidade de produção, que para você aumentar essa capacidade de produção, você tem que ter um custo muito alto, ou seja, eu teria que alugar outro galpão, aí seria um outro aluguel, né? A economia de escala está nisso. É uma escala de produção que te permite ter economias porque você dilui custo fixo. A empresa que não conseguir produzir essa escala de eficiência mínima estará em desvantagem. Aí vocês veem muito isso em estudos sobre capacidade de produção. Se tem um setor e a capacidade mínima é aquela e a organização ela não consegue, ela já entra em desvantagem. Né? Uma outra barreira à entrada é a diferenciação de produtos. Novos entrantes, eles são forçados a superar a fidelidade dos clientes a produtos existentes.
Então, um exemplo, você tinha o sabão em pó, Omo. Tinha uma fidelização muito grande. Então, os novos entrantes, eles tinham que superar isso. Hoje você tem marcas concorrentes que já os clientes migraram, mas no começo era muito difícil. Bombril, né? Esponja de aço era Bombril. Quando a Solan entrou, foi uma propaganda pesada para eles tentarem tirar da cabeça do cliente aquela fidelização. Então, quando você tem um produto diferenciado, que o cliente já está fidelizado, isso também é uma barreira à entrada. Outra barreira à entrada, vantagens de custo independente de escala. Empresas que já estão estabelecidas e que podem ter vantagens de aprendizado ou até de alianças estratégicas de já estar dentro daquele mercado, elas têm uma vantagem de custo. Por exemplo, o que quer dizer com vantagem de aprendizado? A empresa ela já desenvolveu, ela já aprendeu qual o método mais eficiente e ela consegue ter custos mais baixos por isso, por já ter evoluído nessa curva de aprendizagem. Ou ela tem uma aliança estratégica que lhe permite ter acesso a uma fonte diferenciada de insumo, algo desse tipo. Então, ela já tem vantagem porque, independente da escala, ela já sai com um custo mais baixo. Outra possível barreira à entrada são as políticas governamentais. Os governos podem impor restrições ao comércio ou conceder monopólios. Né? O governo pode trancar um lugar e conceder a exploração para uma organização específica, ou pode restringir a quantidade de organizações que vão estar dentro daquele setor, ou restringir a quantidade de acesso, por exemplo, turístico. Então, políticas governamentais também são uma barreira à entrada. Aqui a gente está falando, né, da economia de escala. É um exemplo de um gráfico de economia de escala. Você tem o volume de produção, baixa, ele vai aumentando aqui, e você tem o custo por unidade de produção. Então, o que ele está mostrando é que chega um determinado momento aqui de volume que você tem um menor custo de produção, tá? E aí, se você continuar aumentando o volume de produção, esse custo começa a aumentar, que é o que é chamado de deseconomia de escala, tá? Uma outra força é a ameaça de rivalidade. Alta rivalidade dentro do setor implica que as empresas competem agressivamente, né? E quanto maior essa agressividade, essa questão de as organizações estarem competindo mais agressivamente, menor os lucros, porque elas estão disputando o cliente muito fortemente. E isso leva a que você faça promoção ou que você acabe querendo oferecer um produto diferenciado, que você tem uma questão de negociação e que você sai perdendo dentro dessa negociação. Então, essa disputa por cliente mais acirrada, essa rivalidade mais acirrada, ela acaba diminuindo a possibilidade de lucro acima da média. E quais são as condições, né, que facilitam essa rivalidade? Você tem um grande número de concorrentes. Você tem muito concorrente. Você tem essa questão de rivalidade. É natural, são muitos concorrentes e o número de clientes é o mesmo, então eles vão disputar mais esses clientes. Se o crescimento do setor é lento ou está em declínio, sabe? Setores que estão começando, porque a gente tem a curva, né? A gente tem a curva dos setores. Então, você tem quando ele está surgindo, o crescimento dele, a maturidade está aqui no topo e ele começa a entrar em declínio. Se esse crescimento ele é lento ou está em declínio, significa que eu tenho poucos clientes e as organizações elas vão demandar por tentar conquistar esses clientes. E isso leva ao aumento da rivalidade. Né? Custos fixos altos e ou custos de armazenagem. Se eu tenho custos fixos muito altos, se eu tenho também custo de armazenagem alto, primeiro, se eu tenho custos de armazenagem alto, eu preciso escoar a produção, eu preciso vender, então vai aumentar a rivalidade para que eu compense esse custo. E se eu tenho um custo fixo alto, eu preciso vender grande quantidade para diluir o custo fixo. Se eu vendo poucas unidades, eu não tenho economia de escala. Então, eu preciso aumentar essa escala para diluir os custos fixos. E aí também aumenta a rivalidade dos concorrentes, né? Outro ponto é baixa diferenciação do produto. Se eu tenho um produto que é muito similar e o cliente não, por exemplo, parafuso, prego, como que eu vou diferenciar parafuso e prego? O parafuso e o prego, o produto. Não estou falando do serviço. Eu posso oferecer um parafuso e um serviço bem diferenciado. Tem um exemplo do Pequenas Empresas Grandes Negócios da semana passada, não, domingo a 8 que eu assisti, que fala justamente de um comércio,
de parafusos e pregos e que ele agregou um serviço. Agora você usou o e-commerce e ele não vende mais parafusos, ele vende soluções. Aí é outra coisa. Mas o produto em si, ele é muito, não tem como diferenciar. E aí, quando você tem essa baixa diferenciação, também aumenta a rivalidade dentro do setor. Outra questão é a adição de capacidade em grandes incrementos, que é justamente aquela questão que quando eu vou adicionar essa capacidade aqui, eu preciso ter um alto custo. Então, se para que eu aumente a capacidade eu tenho um grande incremento de investimento, isso também aumenta a rivalidade dentro do setor. Tá? São condições. Setores que têm alta rivalidade, por exemplo, e que a gente não vê muito por outras questões. Posto de gasolina. Porque é um produto que ele não é muito diferenciado, né? Ele é gasolina ou álcool, não tem muita diferenciação. Claro que tem postos que são mais confiáveis do que outros, mas é porque eles adulteram o produto, não é porque o produto não é diferenciado, não. O produto não tem muita diferenciação. Existe um custo relativamente alto ali, uma bomba daquelas de gasolina, se você tiver um problema nela, é bem custoso. O crescimento do setor nem é tão lento assim, porque você tem muito carro na rua, mas mesmo assim ele também não está em crescimento rápido. Ok, é um crescimento lento. E você tem muitos concorrentes, assim. Se você pegar, depende da cidade, claro, mas se você pegar cidades médias a grandes, tem postos de gasolina muitos postos em todos os bairros, em Recife mesmo tem muito posto de gasolina. Você tem várias bandeiras, né? Você tem Ipiranga, você tem a própria UBR, né? O Petrobras, você tem a Laranjinha, esqueci o nome agora, e é a que eu consumo gasolina, inclusive, é a que eu mais uso. E você tem outros postos que usam gasolinas dessas marcas, mas que não tem a bandeira. Você tem, por exemplo, posto no Carrefour, você tem posto do Extra, você tem postos pequenos de estrada, como posto Santo Antônio. Você tem também uns menorzinhos que usam umas marcas parecidas com BR ou parecidas com Ipiranga, mas que não são. Pode até usar a gasolina dali, mas não são, tá? Shell, que é o que eu mais consumo gasolina, é o da Shell, inclusive. Principalmente porque, como eu estou no interior do Pernambuco, na BR-232 você tem muito posto Shell, e aí já você dá uma fidelizada. Mas posto de gasolina é um setor que era para ter alta rivalidade. E não tem. Por quê? Porque eles têm muitos acordos tácitos que não necessariamente são tão legais, né? Ali existe basicamente, isso é amplamente discutido, que existe uma tendência à cartelização dos postos, eles negociarem, né? Política de preço e tudo mais. Mas é um exemplo num setor que atende basicamente essas condições que facilitam a rivalidade. Ameaça de produtos substitutos. Né? O que são produtos substitutos? Substitutos são produtos que satisfazem a mesma necessidade, mas de modo diferente. Por exemplo, Coca-Cola e Pepsi são rivais. Se a gente for discutir eles, a gente vai discutir rivalidade da concorrência, porque eles são concorrentes. E aí o livro usa leite, porque nos Estados Unidos as pessoas bebem leite como se fosse suco. Vocês já devem ter visto em filmes a pessoa pegar uma garrafa de leite de madrugada e tomar. Aqui a gente usaria o quê para um substituto de Coca e Pepsi, por exemplo? Principalmente suco, eu acho que a maioria é suco, mas você tem o chá gelado, você tem água com gás, você tem a própria água. Então, é um bem que ele atende a mesma necessidade, sanar a sede, tá? Mas de um modo diferente, ok? E aí, os substitutos, eles impõem um teto ao preço, porque os consumidores trocam o produto por um substituto se os preços sobem. Então, na nossa realidade, que a gente tem, por exemplo, o suco. O suco, nos últimos anos, ele ficou, o suco de fruta, ele é mais caro. E aí, às vezes, dependendo do preço que esse suco tem, a pessoa opta por tomar uma água, ou por tomar o próprio refrigerante, ou por tomar um chá gelado, depende. Ou tomar o suco de polpa, no lugar de tomar o suco da fruta natural. Porque existe um teto aí até onde as pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto ou migrar para o substituto. E esses substitutos, provavelmente, em muitos setores, eles vêm de fora do setor. E isso é para as organizações ficarem atentas, porque às vezes elas não esperam, elas estão preocupadas ali com os concorrentes, e aí vem um substituto de fora e ele que vira o problema.
Mais alguns exemplos de substitutos, só para ver se a gente fica claro. Um substituto é margarina, é substituto de manteiga, que é substituto de óleo, que é substituto de azeite. Eles atendem à mesma necessidade, mas de modo completamente diferente. Então, as pessoas vão optar, e às vezes as pessoas podem consumir todos eles, mas, por exemplo, pessoas que querem, prefiro usar o azeite, ou preciso, ao invés de usar óleo vegetal. Dependendo do preço que o azeite chegue, elas vão migrar para o óleo, porque se estiver muito acima do teto, elas vão migrar para o óleo. Outro exemplo, carne vermelha, frango, ovo. Então depende, às vezes, dependendo do valor que a carne vermelha chega, você vai começar a comprar mais frango, ou até você vai começar a comprar ovo, porque seria mais barato. Então depende desse teto, também são substitutos. E aí é interessante as organizações olhar, né, até que ponto esse, o preço pode ir, e até quando as pessoas vão optar pelo substituto. Ameaça de fornecedores poderosos. Fornecedores poderosos, eles podem apertar a empresa focal. Como assim? Eles podem exigir uma melhor negociação, vender por um preço mais interessante para eles, ou pode exigir que a empresa que busca o produto, que a empresa que pegue o frete. Então, fornecedores, quando eles têm poder, eles podem sair melhor nessa negociação, né? Como qualquer ator dentro de uma cadeia, o que tiver mais poder, ele vai se sair melhor nas negociações. Então, quais são as condições setoriais que facilitam o poder dos fornecedores? Quando você tem um pequeno número de empresas no setor fornecedor. Então, se você tem um pequeno número, são poucas pessoas que fornecem aquele insumo, ou aquela peça, ou aquele material. E aí, ele vai ter poder, porque você depende dele, você precisa. Quando o produto é altamente diferenciado, mesma lógica. Preciso de um produto altamente diferenciado, preciso de um insumo, de um componente, e ele é muito diferenciado. E aí o fornecedor, óbvio, tem muito mais poder. Quando tem ausência de produtos substitutos próximos para os produtos do fornecedor, você não vai, até pode ter algum substituto, mas ele não atende tão bem aquela necessidade, ele não é um componente tão bom para o meu processo, e aí isso também facilita que o fornecedor tenha mais poder. E quando a empresa focal ela é um cliente insignificante, ou seja, eu consumo muito pouco daquele fornecedor, se eu parar de consumir dele, ele não vai, para ele, não faz a menor diferença. Então, ele também acaba tendo mais poder de negociação, porque ele não está preocupado em você deixar de comprar dele. E outro ponto que pode acontecer é o fornecedor, ele pode integrar-se para frente. O que é que isso quer dizer? A gente tem a cadeia, então a gente tem elos da cadeia, certo? Você tem fornecedor 1, terceira linha, fornecedor 2, segunda linha, fornecedor 1, primeira linha. Tem vários fornecedores. Porque tem um fornecedor do fornecedor, então depende da cadeia produtiva. Você tem as indústrias, os processadores, você tem os atacadistas, os varejistas, enfim. Quando é que alguém se integra para frente? É quando um elo da cadeia passa a executar uma função do elo seguinte. Vamos lá. Um fornecedor de cana-de-açúcar para uma usina, tá? Você tem ali, ele planta a cana e ele fornece a cana. Se ele abre uma usina, ele integrou para frente, ele passou a executar a função do elo da frente, que seria a usina, tá? Então, essa é uma outra coisa que tem que ser analisada, se esse fornecedor ele pode integrar-se para frente. Um outro exemplo, se você, sei lá, faz roupas, e passa para alguém distribuir essa roupa. No momento em que essa organização que faz a roupa, ela abre uma loja e ela passa a vender diretamente para o cliente, ela está integrando para frente, ela está executando uma função que seria do elo da frente. Então, isso são exemplos, né, de integração para frente. Essas condições aqui, elas facilitam o poder dos fornecedores. Então, é quando os fornecedores passam a ter mais poder. E isso é importante ser analisado. Porque se o fornecedor passar a ter muito poder sobre a empresa focal, ela vai perder lucro. Por quê? Porque ela vai estar comprando mais caro, ou ela vai estar tendo que arcar com custos de logística, com custo de armazenagem, ao invés de ser o fornecedor. Então, é um ponto de atenção. E a outra ameaça, que é o contrário, né? É quando os compradores são poderosos.
porque esses compradores também podem apertar. Aí eles vão exigir o quê? Eles vão exigir preços mais baixos ou vão exigir níveis mais altos de qualidade de serviço. Quais são as condições que facilitam o poder dos compradores? Né? Facilitam que os compradores tenham mais poder. Quando é um pequeno número de compradores para o produto da empresa focal. Então, você oferece um produto tão específico que poucas pessoas consomem. Então, você precisa que aquelas pessoas consomam. E aí, eles vão ter mais poder sobre você, porque você não tem uma margem tão grande de cliente para vender. Quando há uma ausência do produto diferenciado também, né? Os clientes têm mais poder porque não tem muita diferenciação assim. Você não está oferecendo algo que seja que ele tenha que comprar de você, pode comprar de outros. E quando o produto é significativo para o comprador. Então, se o produto é muito importante para o comprador, ele vai lutar para tipo, se você vende uma grande quantidade da sua produção para aquele comprador, sei lá, 70% da minha produção eu vendo para um único comprador, ele vai ter muito poder, porque se ele parar de comprar para mim, vai ser um impacto muito grande. Pode ser que eu nem consiga sobreviver. É uma das coisas que se discute, por exemplo, com o governo, né? Quando organizações vendem para o governo, geralmente são grandes quantidades e tudo mais. Só que, se esse governo não paga, que às vezes o governo não é que não pague, mas ele atrasa anos, pode levar facilmente uma empresa à falência, porque é muito significativo. Então, essas são as 5 forças competitivas de Porter. E quanto a essa questão dos compradores, você ainda tem algumas outras condições, como, por exemplo, os compradores atuam em um mercado competitivo. Eles não estão obtendo lucro acima do normal. Os compradores, eles estão sendo pressionados. Se eles estão sendo pressionados, eles vão pressionar a empresa de quem eles estão comprando na negociação. E a gente teve muito isso agora, com as restrições de pandemia de tudo, um elo vai jogando para o outro e vai pressionando. Outra coisa que os compradores podem fazer é se integrar verticalmente para trás, que é o contrário da integração para frente. É quando o elo da frente começa a executar uma função de trás. Então, quando, tipo, uma indústria começa a fabricar, a produzir o próprio insumo que ela comprava de um fornecedor. É um exemplo. Outra coisa que pode acontecer é quando vários compradores pequenos podem se unir para atacar em bloco. A gente fez uma pesquisa com os fornecedores de cana-de-açúcar lá na Mata Norte, focado praticamente naquela parte de Imbaúba. Ali próximo de Imbaúba, a gente foi para um engenho chamado Engenho Panorama, que era um engenho, um grande senhor do engenho, que estava sem conseguir pagar suas contas, e aí meio que veio a falência. E como ele não tinha como pagar os direitos dos trabalhadores, ele dividiu a terra e distribuiu entre os trabalhadores. E eles hoje são pequenos fornecedores de cana. E você vê que eles não têm poder sobre as usinas, não tem poder nenhum. E uma das coisas que se a gente discutia na pesquisa é que eles podiam se integrar, fazer uma associação, se integrar para poder ter mais poder de negociação. Então, se eles se integram, se esses vários compradores, no caso aí não são compradores, no caso são fornecedores, se eles se integram, eles possam ter poder sobre a indústria. Mesma coisa acontece com os pequenos compradores, né? Se eles se juntam, por exemplo, a gente pensar até nos produtores de fruta, os produtores de fruta ali, quando eles vão comprar algum insumo, se eles se juntam para comprar pesticida ou algo para suas lavouras, ou até mesmo as próprias sementes, se eles se juntam todos e vão juntos negociar, eles têm muito mais poder de negociação. Isso também vale para os fornecedores. A análise de ameaça de produtos de compradores poderosos e fornecedores poderosos só muda o elo, mas elas são muito parecidas. Tá? Tudo aí é um ator tendo poder sobre a empresa focal. Então, esse é o modelo das 5 forças, né? A gente tem aí as ameaças novos entrantes, as ameaças de produto substituto, a intensidade da rivalidade e o poder de barganha de compradores e fornecedores. Se todas essas ameaças são altas, você vai ter lucro normal abaixo da média. Agora, se elas são baixas, todas, aí você teria um lucro acima da média. A maioria do setor está em algum ponto desse extremo. A maioria do setor, nem todas elas são altas, nem todas elas são baixas. Tem setor que vão ter mais ameaças, mais forças sendo vistas como ameaças mais altas, tem setor que vão ter mais baixas. Né? Depende da empresa focal. Então, essa análise tem que ser focada
na organização focal. E a gente tem também a figura dos complementadores. O que são os complementadores? Esses complementadores, eles acabam aumentando o valor do produto da empresa focal. Por quê? Porque os clientes percebem mais valor do produto da empresa focal quando combinado com o complementador, e eles também podem ser encontrados fora do setor da empresa focal. Vamos ao exemplo do que seria o complementador, tá? A gente tem um exemplo aí dos pneus do dia no Corvette. Pegar um carro básico, qualquer carro. Aí eu o exemplo do Corvette porque foi um exemplo real. Se você pega o carro e você associa a ele um pneu que é mais valorizado e que dá mais resistência, mais potência, então, por exemplo, pegar os carros da Toyota, eles são conhecidos, se você vai no deserto na Bolívia, todos os carros são Toyota. Se você vai em outro lugar que eu fui, os Lençóis Maranhenses, todos os carros são Toyota. Por quê? Porque você vai andar em um local difícil. Primeiro tem que ser tração nas quatro rodas, você tem que ter um motor que dê conta, você tem que ter um carro 4x4, porque você vai andar em areia, né? E aí você precisa desse carro mais potente para esse tipo de local. Se você associa isso, que é o que eles fazem, um pneu que é interessante para esse tipo de local, então aquele pneu ele vem como um complementador. Ele é de outro setor, né? Pneu não é o mesmo setor de carro, apesar deles dois se associarem, não é o mesmo setor, mas ele é melhor visto. Um outro exemplo que é muito claro para todo mundo é a questão dos médicos em relação à indústria farmacêutica. Quem nunca foi em uma consulta médica e tinha lá um vendedor de remédio, ou seja, alguém da indústria farmacêutica, os representantes comerciais da indústria farmacêutica. Aqueles representantes, eles conversam com os médicos, eles negociam, eles mostram ali seus produtos. E o médico tende a receitar o produto daquela indústria farmacêutica, daquele laboratório. Então, isso é um complementador. Então, são questões que, na maioria das vezes, vêm de outros setores, produtos ou serviços, e quando associados com o produto que aquela organização focal vende, eles acabam sendo diferenciados e tem esse valor agregado. E aí, como responder a essas ameaças ambientais? A ideia é que você tente neutralizar ameaças, né? Porque a maioria das empresas ela não pode mudar unilateralmente, ou seja, sozinha as ameaças do setor. Então, ao alterar as relações de um setor, as empresas podem reduzir ameaças ou criar oportunidades, desse modo aumentando a lucratividade. Então, a ideia é o quê? É você tentar, você não vai conseguir mudar unilateralmente, mas você tentar dar uma neutralizada nas ameaças ou até gerar alguma oportunidade, se movimentando nesse setor. Né? E aí, você tem algumas oportunidades estruturais que dependem da estrutura do setor, tá? Você tem estruturas setoriais genéricas, né? Em qualquer momento no tempo, a estrutura da maioria dos setores corresponde a uma de 4 estruturas genéricas, que é o que eu já tinha falado, né? O setor emergente, o setor em crescimento, em maturidade e em declínio, né? Então, geralmente, as organizações estão em alguma dessas categorias. E toda estrutura setorial, ela apresenta oportunidades que podem ser exploradas, né? E essas empresas podem optar por explorar uma estrutura setorial, manter os negócios de sempre ou sair do setor. Então, quais são as estruturas? As 4 estruturas. A fragmentária, né, que é a emergente. Você tem aí grande número de pequenas empresas, nenhuma é dominante, não tem nenhuma tecnologia dominante, os produtos são tipo commodity, ou seja, não tem muito diferencial. Tem baixas barreiras à entrada, pouco ou nenhuma economia de escala. Quais são as oportunidades desse setor? Né? As oportunidades, consolidação, ou seja, você conseguir se consolidar e começar a ser uma das grandes empresas dentro daquele setor, adquirir concorrentes, eles são todos pequenos, mais ou menos do mesmo tamanho, se você tem um poderio econômico, você consegue adquirir esses concorrentes, desenvolver um poder de mercado, ganhar market share, ganhar parcela de mercado, fidelizar cliente, ou até explorar as economias de escala. O outro, que é o setor emergente, e aí você tem o quê? É um novo setor. É baseado ou em tecnologia ou em produto avançado. É algo que surgiu novo. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de qualquer tecnologia nova. A gente não está falando só de ruptura de grandes tecnologias. Qualquer tecnologia nova, então surge um novo setor ali, é um setor emergente. Aí você não tem padrão de produto ainda, não se sabe qual vai ser o melhor padrão, qual vai ser o melhor estabelecido dentro daquele setor. Nenhuma empresa dominante ainda surgiu e os novos clientes advêm da inexistência de consumo, não de concorrentes. Porque aqui
você vai tentar adquirir concorrentes, vai tentar se consolidar, vai tentar ganhar market share, ver a economia de escala. Então, você está buscando cliente dos concorrentes. É uma estrutura fragmentada, com muitas empresas, você vai tentar buscar cliente dos concorrentes. Nesse caso aqui, não, é um setor emergente, ele não existia ainda. O cliente vai começar a consumir aquele produto. Que é o que aconteceu, por exemplo, a Netflix é meio que pioneira com a plataforma de streaming. Você tinha uma ou outra, mas era muito pouco, não era no boom que é hoje. Então, foi um setor emergente. É o que surgiu quando o celular surgiu. É um setor emergente. E a gente tem múltiplos outros setores, né? Então, quando surge algo novo, você vai buscar clientes, mas conquistando eles para quererem aquele produto, não tirando-os de concorrentes. Quais são as oportunidades? Aí você tem a vantagem do pioneiro, né? O primeiro a entrar, ele tem vantagem de se estabelecer, em fidelizar, em mostrar sua marca. Não necessariamente ele vai ser o que vai ganhar vantagem competitiva, mas ele tem algumas vantagens de ser o pioneiro. Tecnologia, né? Você explorar essa tecnologia, tem toda uma oportunidade aí relacionada a isso, a como você explora, principalmente se você é o pioneiro. Os ativos trancados, que é quando você cria uma questão de patentes ou direitos autorais e você não permite que outros explorem. E a criação dos custos de troca. Você pode estabelecer, com base na tecnologia, o que acontece, por exemplo, com a Apple. A Apple, como ela tem um sistema totalmente diferente, se você for trocar, você tem um celular que é integrado com o computador, com o iPad, com tudo, com o Mac, no caso. Se você troca um desses itens, você tem todo um custo de troca. Você tem que comprar adaptadores, você tem que aprender a usar. Então, o custo de troca é isso, é quando você cria uns diferenciais que para que o cliente ele mude, ele vai ter que incorrer em custos. A outra estrutura é a estrutura setorial madura, um setor já estabelecido, que aí já tem um crescimento lento de demanda, porque já está estabelecido, todo mundo já consome, já existe um padrão tecnológico, começa a ter concorrência até em nível internacional, a lucratividade do setor ela já começa a declinar para todo mundo, é normal. Algumas organizações já começam a debandar, ou seja, já começam a sair do setor. Quais são as oportunidades? Aprimorar os produtos atuais para ser a referência ali, para ser a empresa mais consolidada daquele setor, melhorar serviço, então oferecer serviços agregados àquele produto e processar inovações, ou seja, criar inovações que façam com que o cliente ele queira novamente consumir aquele produto ou mudar. É o que acontece, por exemplo, com os celulares, eles estão o tempo todo processando inovações, criando aplicativos novos, funcionalidades novas para fazer com que as pessoas queiram consumir. E a estrutura em declínio, que o setor já está declinando, né? Então já está diminuindo ali a demanda de clientes por aquele setor, por aquele produto ou serviço. As vendas elas já estão caindo drasticamente, já é um padrão sustentado de declínio. Você perde clientes, você perde vendas. Algumas empresas bem estabelecidas já abandonaram o setor, já debandaram aqui, quando a gente fala aqui de quando está que começa a debandada do setor. As empresas não investem mais nem em manutenção, não investem mais. Quais são as oportunidades? Virar o líder de mercado, ser quem tem maior market share. Criar um nicho, porque se vai ficar, algumas pessoas vão demandar, você cria aquele nicho e vai atender só aquele público específico que se especializa naquilo. A colheita, que é colher os frutos, tentar vender o máximo, liquidar, fazer promoção, tentar colher o máximo de retorno possível. E a alienação, que é quando você já começa a se desfazer dos ativos da empresa. Você começa a vender a parte imobilizada, já começa a, pelo menos, obter esse retorno. Enfim, essa é a análise de ambiente externo, né? A gente tem os fatores macro e os fatores micro, e ela é extremamente importante para que as organizações tomem decisões mais embasadas, sabendo em que ambiente ela está e quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Essa análise ela requer tempo e esforço, não é tão simples, não é tão rápido. Deve incluir consideração sobre mercados internacionais, ajuda as empresas a reconhecer ameaças e oportunidades, fornece avaliação de níveis prováveis de lucratividade e pode ser aplicada no nível individual a ambientes profissionais e pessoais. Bem, é isso. Ficamos por aqui com a análise de ambiente externo.